Meu nome é Rodolfo, e juntos resolveremos casos clínicos sobre abscesso pulmonar. Em poucos minutos você aprenderá como acertar todas as questões sobre o tema. Para isso, utilizaremos o método que eu chamo de impressão digital. Através da análise de todas as questões sobre o tema, observei que existe um padrão de informações que se repete e que possibilita identificar a doença de forma rápida. Os dados que eu reuni, e que precisamos saber para acertar os casos são os seguintes. Paciente alcoólatra ou usuário de droga, em situação precária de higiene, com dentes em mau estado de conservação. Infecção por anaeróbios, provenientes da cavidade oral por broncoaspiração. Se parece com a tuberculose, mas com uma evolução aguda ou subaguda. Quadro arrastado, mais escarro esverdeado, hemoptise, odor fétido e vômica. Radiografia ou tomografia de tórax apresentando lesão pulmonar cavitária. Já em relação ao tratamento, a primeira medida é a antibiótico terapia. Em caso de falha, associar a drenagem do abscesso por via percutânea ou pelo brônquio. E por último, se a drenagem não for suficiente, realizar tratamento cirúrgico definitivo. Recomendo que aperte pause e leia com atenção essas informações, pois serão a base para responder os casos a seguir. No primeiro caso, temos um homem que após 20 dias de um procedimento dentário, iniciou o quadro de dor torácica à direita. Além disso, apresentava febre e tosse produtiva, e fraqueza intensa. Ao exame físico, exibia dentes em mau estado de conservação, palidez, hálito fétido e taquicardia. Com base nesses dados, qual o diagnóstico provável? Lembre sempre dessa dica. Toda vez que estivermos diante de um paciente alcoólatra ou usuário de drogas, com mau estado de conservação dos dentes, associado a sinais e sintomas de infecção pulmonar, devemos pensar em um abscesso, como descrito na letra D. No segundo caso, temos um homem de 80 anos, hipertenso e etilista crônico. Está há 3 dias com sinais e sintomas de infecção pulmonar. Foi tratado anteriormente com amoxicilina e gentamicina por 5 dias, mas sem melhora. Responda qual classe de micro-organismo deve ser coberta, qual o sítio primário mais provável para a infecção e qual é o diagnóstico provável. Se preferir, aperte pause e analise a pergunta. Estamos frente a um paciente que é alcoólatra, e com sinais e sintomas de infecção pulmonar. Dessa forma, devemos pensar em um abscesso, que é causado por anaeróbios, geralmente por broncoaspiração. O sítio primário é a cavidade bucal, como apresentado na letra E. Antes do próximo caso, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, que é muito importante. Para a análise das questões, utilize o banco do Estratégia Med. Se você gostou, utilize o cupom que está na descrição e no título do vídeo e ganhe um super desconto. Nesse terceiro caso de 2023, temos um homem alcoólatra, vivendo em situação precária de higiene, dentes em mau estado, com febre, sudorese noturna, cansaço, anorexia, emagrecimento e tosse produtiva há 1 semana. Apresenta ainda alterações pulmonares no exame físico. Determine qual tipo de micro-organismo que o tratamento empírico deve cobrir. Se preferir, pause e analise o caso. Nessa questão, mais uma vez temos um paciente alcoólatra, com má higiene e problemas dentários. Apresenta ainda sinais e sintomas de infecção pulmonar, muito parecidos com a tuberculose, mas com evolução aguda. Nos exames de imagem, observe que há uma consolidação no lobo inferior direito, com cavidade contendo nível hidroaéreo. Dessa forma, não podemos ter dúvidas. Estamos diante de um quadro de abscesso pulmonar, e o tratamento empírico deve cobrir anaeróbios. No quarto caso, temos um homem alcoólatra, com tosse persistente produtiva, vômica e hálito fétido.
Exibe ainda sensação febril, sudorese e perda ponderal nas últimas 6 semanas. Com base nesses dados, analise as alternativas. Primeiro, a clindamicina não é o primeiro antibiótico de escolha. A primeira linha é a amoxicilina com clavulanato ou ampicilina com sulbactam. A primeira opção de tratamento é a antibiótico terapia. Caso não haja resposta, se deve realizar a drenagem, e em caso de falha, cirurgia. A principal forma de disseminação é a broncoaspiração. E por último, o tempo de tratamento é no mínimo de 21 dias. Logo, a resposta correta é a letra B. No quinto caso do Revalida de 2024, temos um paciente alcoólatra e usuário de droga em situação de rua, e com condições precárias de higiene pessoal. Apresenta sinais e sintomas de infecção pulmonar, com exames negativos para tuberculose. A radiografia de tórax apresenta uma cavitação no pulmão direito. Mesmo após 20 dias de antibióticos, continua sintomático. Determine a melhor conduta. Se preferir, aperte pause e analise o problema. O diagnóstico do caso já sabemos. Estamos diante de um abscesso pulmonar. Em relação à conduta, lembre que a primeira opção de tratamento é a antibiótico terapia. Caso não haja resposta, se deve realizar a drenagem, e em caso de falha, cirurgia. Seguindo esse raciocínio, deveremos manter os antibióticos e realizar a drenagem. Mas não temos nenhuma alternativa com essa opção. Porém, a alternativa C indica a manutenção dos antibióticos e a abordagem cirúrgica. Não é tão comum partirmos direto para o tratamento cirúrgico, no entanto, dentre as opções, essa é a mais correta. Um dado interessante é que apenas 32% das pessoas que responderam acertaram essa questão. Todas as perguntas sobre o tema orbitam em torno das informações que lhe passei. Você pode e deve aplicar esse método, baseado em casos clínicos e palavras-chave, em todos os temas da medicina. Seu estudo se tornará mais leve e eficiente. Lembre ainda que não existe fórmula mágica para a aprovação. O segredo é o estudo e dedicação.